A mulher é sempre uma força muito importante nas lutas do PT. Seja em governos, no parlamento, nos movimentos sociais ou na linha de frente de programas como o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, o ProUni. Precisamos que as mulheres participem ainda mais da política. É assim que faremos um Brasil mais justo e acolhedor. Vem com a gente, vamos juntas reconstruir o Brasil. Na roda de conversa de hoje, vamos aprofundar ainda mais o tema das creches e da educação. Para isso, recebemos no TV Elas por Elas as professoras Lívia Fraga e Olga Freitas. A mediação é da jornalista Ana Terra Viana. Olá, eu sou Ana Terra. Hoje vou no nosso debate em mais uma da TV Elas por Elas, eleições 2022. Sou jornalista, faço parte aí como coordenadora da Secretaria Nacional de Mulher T, e hoje a gente vai conversar sobre educação e creches. Nós tivemos semana 4 aulas, foram aula 1, a educação nas creches, aula 2, creches das crianças e das mulheres. As foram ministradas pela professora Lívia Fraga, conosco hoje roda. A professora da Faculdade de Educação da UFMG, graduada em Psicologia, mestre em Educação. As aulas 3 e 4 foram ministradas pela professora Olga Freitas, que é pedagoga, professora da rede pública do distrito, professora universitária, mestre em Neurociência do Comportamento e doutora em Educação. E a coordenadora do Setorial de Educação do PT do Distrito Federal. Ela também estará conosco aqui na roda de conversa hoje. As aulas delas foram a aula 3, a feminização da educação no Brasil, e a aula 4, as relações de poder no interior das escolas. Quero dar boas-vindas a todas e todos que estão nos assistindo e vamos começar mais uma roda de conversa. Vai funcionar assim, eu faço 3 perguntas, passo a primeira pergunta para a Lívia, vinda professora Lívia, e depois para a professora Olga. E assim sucessivamente, as 2 e 3 terceiras perguntas, vamos só trocando a ordem aí das respostas. Cada uma de vocês tem 5 minutos, tá bom? Vamos à primeira. A luta dos movimentos feministas rendeu frutos legislativos com deveres de garantia de direito às famílias, principalmente às mães, maiores responsáveis pelos cuidados, assim como a mudança de paradigma sobre a socialização da educação, passando da responsabilidade apenas da família, mas também para o Estado, com a garantia de pré-escola e das creches. Porém, hoje a gente ainda enfrenta a desigualdade de acesso a esses direitos, principalmente quando se refere ao acesso às famílias de baixa renda. Quais os avanços legislativos servem como subsídio para a gente reivindicar essa lei através das nossas candidaturas agora, de 2022, e os debates políticos durante o processo eleitoral? E sob qual meta precisamos nos debruçar aí para garantir que essa lei seja cumprida com os direitos das mães e também das crianças efetivados? Eu vou passar a primeira resposta para a professora Lívia. Muito bem-vinda, professora Lívia. Obrigada, Ana Terra, professora Olga. Bom dia. Então, temos 5 minutos, vamos ter que ser sintéticas aqui, né? Em relação aos avanços legislativos, o Brasil ele é um dos países com uma legislação mais avançada em termos de direitos da criança e na Constituição, em relação também à educação infantil da criança de 0 até 6 anos de idade, né? Então, os avanços que nós tivemos foram inscritos inicialmente na nossa Constituição de 88, onde lá está escrito que a educação é direito da criança, dever do Estado e da sociedade. A LDB fala que essa educação ela é uma educação também como direito, como dever do Estado, e que deve ser compartilhada também com a comunidade, com a família. Então, exige um compartilhamento, uma participação, na medida do possível, das famílias nos rumos da educação dessa primeira infância. O Estatuto da Criança e do Adolescente ele avança nessa perspectiva, como também as diretrizes e bases
da Educação Nacional. Então, que vai estabelecer que as creches para crianças de 3 anos, pré-escola para de 4 e 5 anos de idade. Esses avanços, além disso, um avanço muito importante é a criação do Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento e Manutenção da Educação Básica, valorização dos profissionais da educação. Com este fundo, criado em 2007, o antigo Fundef, né, o fundo voltado apenas para o ensino fundamental, nós tivemos também inscrito esse direito ao financiamento da educação infantil. Isso não estava muito claro. Mas, mesmo assim, né, agora com o novo Fundeb também aprovado em 2020, nós temos também um lugar de destaque da educação infantil para que os municípios possam realizar essa oferta, mas também com qualidade, que tem uma referência, então, da qualidade, que é o custo aluno qualidade, que é o CAC, que está inscrito também, que foi constitucionalizado, está inscrito na nossa Constituição e na legislação do novo Fundeb. Esses aspectos, eu diria que são os mais importantes, como também que a Constituição, ela instituiu também, estabeleceu que a assistência aos filhos, assistência em creches e pré-escolas aos filhos de trabalhadoras e trabalhadores urbanos e rurais deve ser assegurado também, é dever do Estado. Então, isso também mostra que a educação infantil é tanto um direito da criança, quanto um direito de trabalhadores, trabalhadoras, e como, né, as aulas já mostraram, e aqui nós vamos poder discutir, né, pela configuração social que nós temos no Brasil e no mundo, as mulheres são sempre as principais responsáveis pelo cuidado direto e da educação também das crianças nessa faixa etária. Então, ela é uma política também importante que avança porque permite que as mulheres também possam exercer um papel de protagonismo na sociedade, tanto no mundo do trabalho, na vida social, na vida política, podendo compartilhar, né, com o Estado, sobretudo, a educação dos seus filhos nessa primeira idade, né, na primeira infância. Então, isso é muito importante. A meta que nós devemos atingir, inicialmente, é essa meta que foi aprovada no Plano Nacional de Educação de 2014 e que vai findar agora em 2024, atender 50%, né, das crianças de 0 a 3 anos e universalizar o 4 e 5 anos. A gente tem outras questões a abordar aí, nós saímos de uma conferência nacional de educação popular e que também os pontos sobre educação infantil foram bem ressaltados e aprovados nessa CONAP, que acabou de ser realizada agora em Natal, né? Obrigada, professora Lívia. Agora eu vou passar a palavra para a professora. Bem-vinda. Obrigada, Ana Terra, é uma alegria estar aqui, inclusive, né, compondo essa mesa aqui com a professora Lívia. Prazer, viu, professora? E assim, pouco a complementar, né, depois que a professora Lívia colocou do ponto de vista legal, inclusive do direito, né, da criança à educação, desde a mais tenra idade, né, e também da creche como um direito da mulher também, né, educação infantil garantida, universalizada como um direito da mulher, inclusive como uma política, né, de emancipação para essas mulheres, né, como a professora Lívia bem colocou, secularmente, né, milenarmente, até talvez estabelecidos, os cuidados, né, com a criança estão quase todos, né, sob a responsabilidade da mulher, sob a responsabilidade da mãe, e por isso mesmo a ausência, né, do poder público, da creche pública, para que essa mulher tenha tranquilidade, né, para desenvolver seus outros papéis sociais, inclusive, principalmente, talvez, o do mundo do trabalho, tornam, né, essa situação muito mais complexa, né? Então, quando não se tem garantido
um direito, né, à educação infantil em período integral, com desenvolvimento integral e de qualidade, né, socialmente referenciada, isso acaba se tornando um obstáculo para que a mulher, né, ocupe outras funções, né, na sociedade, especialmente no mundo do trabalho, e isso, mais uma vez, prejudica a autonomia, a emancipação, né, a melhoria da qualidade de vida e, inclusive, a visibilidade da mulher em outras funções para além, né, da maternidade, dos cuidados maternos, dos cuidados com a prole. Então, quando nós pensamos, né, nas nossas colegas mulheres e que, inclusive, incentivamos, né, que mais mulheres participem do mundo, do universo político, mais mulheres se candidatem, né, aos executivos e aos legislativos, né, estaduais e federal, nós também pensamos nas mulheres como fomentadoras, né, de ações afirmativas, de políticas sociais públicas, né, voltadas para essa emancipação da mulher, porque ela própria, né, mulher, sente na pele todos os dias, né, o que é ser mãe, e sem as condições, a maioria, né, das mulheres, sem as condições mínimas, né, as condições objetivas necessárias para que ela também possa exercer outros papéis sociais que não apenas os da maternidade, que já é muito, que é forte, né, e não nos eximimos, né, desse papel, mas para além disso, né, provocar a ruptura, né, com uma visão cultural sexista, né, de que exclusivamente as mulheres cabe um papel de cuidados, né, com a prole, com os trabalhos domésticos, e ao homem, por exemplo, cabe que quase exclusivamente, né, a função estratégica, né, no mundo do trabalho, de poder, de tomada de decisão, de liderança, né, e assegurar à criança um direito público subjetivo que é a educação, desde a mais tenra idade, desde os 0 aninhos, né, como é previsto inclusive no PNE e na LDB, é também assegurar à mãe condições mínimas necessárias para que ela tenha a tranquilidade, né, de desenvolver suas outras habilidades, suas outras competências sociais e no mundo do trabalho, entendendo que o seu filho está bem assistido, né, tem a educação garantida, cuidados, alimentação, né, para que ela também possa se emancipar. E apenas para fechar, nós precisamos pensar, como a professora Lívia muito bem colocou, né, a garantia dos recursos do Fundeb para ampliação, né, e universalização do acesso à educação infantil, de 4 e 5 anos, mas também da pré-escola, né, das creches de 0 a 3 anos, nós precisamos ficar muito atentos aos conselhos, né, os organismos de controle social da aplicação do Fundeb, da aplicação fidedigna, né, do custo aluno-qualidade, para que esses recursos sejam efetivamente implementados para garantir o cumprimento das metas do PNE, né, só para termos uma noção, todos esses conselhos, né, de controle social e de aplicação de fundos e de fomentação de políticas públicas foram destituídos e desconstruídos, né, nos últimos anos, e nós precisamos fortalecê-los. Um exemplo bem sério aqui no Distrito Federal, por exemplo, recursos destinados às creches estão sendo retirados das creches para pagamento de serviços terceirizados. E quando a gente tem um conselho forte, um controle social forte, né, muito provavelmente isso não aconteceria. E esses organismos, essas entidades de controle social precisam também ser compostas majoritariamente por mulheres. Obrigada, professora Olga. Agora eu vou fazer a pergunta e vou passar primeiro para a professora Olga, vou
e depois para a professora Lívia. Olga, você acabou de falar aqui sobre o direito das mulheres nas creches, né? Ser um direito não só das crianças, também como um direito das mulheres trabalhadoras. E as vagas e a socialização das crianças com a educação está diretamente relacionada ao direito da mulher ao trabalho. E a educação também é um trabalho majoritariamente composto por mulheres trabalhadoras, né? Eu gostaria de ouvir um pouquinho de vocês sobre a importância do fortalecimento das creches e pré-escolas. Vocês já falaram um pouquinho sobre isso, mas retornar. Principalmente na garantia do acesso às mulheres para o auxílio também das suas autonomias econômicas, né? E inserção no mercado de trabalho. E um pouquinho sobre essa cultura aí das mulheres dentro da educação. Vou passar, então, para a professora Olga novamente. Obrigada, Ana. Então, é um tema super importante, né, para a gente debater. É um tema muito sentido, muito percebido, mas ainda pouco dialogado, sobretudo entre nós mulheres, né? A cultura, né, sexista, inclusive que determina, né, os papéis sociais de homens e mulheres, ele também está intimamente, né, ligado à área da educação, né? A nossa área é uma área majoritariamente, né, composta por mulheres. Se pegarmos a educação básica hoje no país, nós temos essa área como a mais feminina ou composta, né, por mulheres de todo o país. Nós mulheres somos aproximadamente 83%, né, da educação básica no país, em seus diferentes segmentos. Nós somos mais de 80% na carreira magistério, somos mais de 60% na carreira assistência, ou seja, aqueles que desenvolvem, né, os serviços de assistência à educação, como merenda, limpeza, portaria, secretaria, né? Nós somos também mais de 60%, quase 70%, responsáveis legais pelas matrículas, né, nas escolas, pelas crianças menores de idade, crianças e jovens que estão na educação básica, e também já somos mais de 50% no alunado, né, na educação básica. Então, nós mulheres, como eu já tinha até mencionado, né, nas aulas, né, formamos, então, a força de trabalho na área educacional. Mas, assim como somos a maioria em todos os segmentos, né, por exemplo, nós ainda assim replicamos com uma certa naturalidade, inclusive porque a nossa cultura, né, é sexista, né, ela provê um machismo pedagógico que desde criança e na sutileza vai nos ensinando, né, de uma forma heteronormativa quais são os papéis de homens e quais são os papéis da mulher. Nós reproduzimos com naturalidade, porque somos forjadas, né, dentro dessa cultura, os espaços que cada um tem nos círculos sociais dos quais fazemos parte. Então, nós nos vemos muito como professoras, e especialmente nas creches e nos anos iniciais, no ensino fundamental, e porque, historicamente, como vamos ver lá nas aulas, né, essa função está muito vinculada ainda, né, aos atributos maternos, né, aos cuidados, né, maternos e aos cuidados com a prole, não necessariamente, né, com um processo científico, acadêmico, de desenvolvimento de estratégias, né, para a transformação social, por exemplo, que é o caso da educação, e sobretudo, né, da pedagogia, que é a ciência da educação, e é onde a maioria das mulheres se formam para atuação na educação básica, né, nesse curso. Então, nós naturalmente
naturalmente fomos forjadas a assumirmos esses papéis que estão associados aos cuidados maternos e não associados, né, à formação acadêmico-científica, né, de projeção de futuro, de transformação social, e aprendemos a delegar, por exemplo, os espaços de gestão, os espaços de deliberação, de tomada de decisões, os espaços de poder aos homens. Então, nós vamos ver na educação, finalizando, né, como uma área essencialmente feminina, mas cujos gestores, tanto em nível central quanto na unidade escolar, né, nos níveis intermediários e lá no final, na unidade escolar, a gestão sendo assumida, né, pelos homens. E a gente entende que há um confronto, então, né, das posições de gestão, justamente porque reproduzimos o status quo, né, do homem como um líder, né, e declinamos, né, também da atribuição dessas funções, e isso reverbera fortemente na educação infantil, que também não é vista com a seriedade e complexidade, né, que precisa ser vista, e como política essencial, né, para a emancipação das mulheres e para a transformação social necessária. Obrigada, professora Olga. Vou passar agora a palavra, então, para a professora Lívia. Então, professoras, Ana, esse é um tema, assim, com certeza, muito importante, porque na medida em que, né, a educação da criança pequena, da primeira infância, ela hoje, né, nós avançamos, e as sociedades contemporâneas, na maioria dos países, né, há um compartilhamento, né, do cuidado e educação com o Estado e com outras instituições, de forma que nós vamos sair da esfera estritamente privada na questão do cuidado e da educação de crianças pequenas, e vamos instaurar um outro modo de funcionamento, de socialização nas sociedades, que é esse compartilhamento social da educação e do cuidado. Quando isso ocorre, né, nas sociedades, e isso é uma análise que a gente pode fazer do ponto de vista da demografia da criança ou da antropologia mesmo, né, que vai mostrando que na maioria dos países essa é uma tendência inegável. Então, o papel da educação infantil nas nossas sociedades extremamente urbanizadas e que não desenvolvemos políticas também culturais de acolhimento das crianças nas nossas cidades, as nossas políticas, elas são adultocêntricas, elas não tomam em consideração as necessidades, as demandas das crianças, e as crianças sabem dizer o que elas querem. Então, isso é um primeiro ponto. E isso coloca também a necessidade de, na medida em que você passa de um cuidado privado na família para um cuidado e uma educação em ambientes coletivos, na contramão hoje de propostas como homeschooling, né, que não é o tema da discussão, mas que é uma política conservadora que passa longe, né, dos direitos das crianças e dos direitos das mulheres, essa transição ela vai exigir uma qualificação do trabalho nessas instituições. Então, ela vai exigir uma formação das pessoas que se ocupam do cuidado e da educação nessas instituições que são objeto e fazem parte de políticas públicas. Hoje, como a professora Olga falou, né, 83% são mulheres na educação básica, na educação infantil, nas creches, é quase 100%, é 98%, 98,9%, e na pré-escola também é 96%, 97% são mulheres. Tem um fenômeno atual que nós estamos vendo um relativo crescimento, uma presença de homens na docência, na educação infantil. Então, isso coloca uma série de discussões, que não é o caso aqui da gente avançar, mas que é importante, é muito interessante isso que está ocorrendo, embora, como eu já disse, 98% são mulheres nas creches.
E uma questão importante é que os municípios, eles são os principais empregadores dessa força de trabalho feminina, tanto na educação infantil quanto nos anos iniciais do ensino fundamental. Sendo assim, é muito importante que nós temos, né, as mulheres que hoje, as mulheres e os homens que certamente vão ocupar cargos legislativos e executivos, né, tenham consciência disso, no sentido também de ter políticas de valorização profissional e carreiras que sejam atraentes para essas pessoas que estão na educação infantil, que os nossos cursos de licenciatura de pedagogia enfoquem de forma cada vez mais consistente e criativa a formação de docentes para atuar nessa área. Então, nesse sentido, vou só colocar uma das coisas que o movimento Interfóruns de educação infantil do Brasil levou hoje para a CONAP foi assim, de fundamental importância, de relevância, a reconstrução do nosso Ministério da Educação, que foi destruído, né, nesse governo Bolsonaro, que é o governo da destruição, e o Ministério da Educação ele tem um papel muito na ação dessas políticas, embora ele não faça diretamente a creche, a pré-escola, ele tem uma relação indutor, ele tem um papel indutor e formulador de grandes diretrizes para a educação brasileira, onde está a criança. Então, isso é muito importante, pensar num outro Ministério da Educação que ganhou uma relevância grande em governos anteriores, aí né, com o presidente Lula, com a presidenta Dilma, né, e que paulatinamente vem sendo desqualificado e ocorrendo, inclusive, atos gravíssimos de corrupção nesse Ministério da Educação. Obrigada, professora Lívia. Agora eu vou passar para a nossa última questão, né? E um pouco mais para vocês trazerem uma reflexão aí de como a gente pode agir propositivamente com as públicas que auxiliem no fortalecimento tanto das mulheres em espaços de poder dentro das escolas públicas, que a gente majoritariamente o nosso trabalho é majoritário dentro das escolas, mas as aulas, vocês falaram sobre essa questão de que nos espaços de poder dentro das escolas as mulheres não são a força majoritária, e uma reflexão final aí de como as nossas candidatas podem fortalecer a pauta da educação infantil e das creches dentro das suas plataformas e dentro dos planos de governo aí para a disputa eleitoral. Também para vocês já se despedirem da gente. Foi curtinho o espaço, mas acredito que tenha sido bastante proveitoso. Vou passar então, novamente para a professora Lívia e depois a Olga finaliza para a gente. Lívia, por favor. Tá bom. Então, eu tenho participado, né, do movimento aí do MIEB, né, que é da educação infantil, e sei também da discussão que ocorreu na CONAP. Alguns pontos que nós levantamos no MIEB, vou falar rápido, que são importantes de serem abordados aí pelos candidatos e depois, né, que eu espero que essa tendência progressista e democrática, né, na educação, que defende uma escola pública, que defende um fortalecimento das instâncias que levam essa política educacional, uma escola pública democrática, de gestão pública, de qualidade, inclusiva, né, que nós tenhamos realmente políticas que enfrentem a igualdade, né, que busquem. Então, é muito importante, por exemplo, que os municípios tenham apoio para desenvolver diagnósticos e mostrar quais são as áreas que precisam ser prioritariamente atendidas na educação infantil, nas periferias das cidades, o atendimento à criança no meio rural, né, no campo, em outras situações ribeirinhas, que alternativas que nós temos para chegar nessas crianças, nessa situação de fome que nós estamos vivendo, reativar novamente um programa nacional de alimentação escolar na educação infantil é prioritário, urgente, né? Isso.
E é o que nós levantamos, a defesa da institucionalização e regulamentação do Sistema Nacional de Educação, porque ele é referencial para a construção de políticas educacionais baseadas, né, num ponto comum, que é o quê? O que é que todas as instituições educacionais no Brasil devem ter para ter qualidade e para ter um atendimento que enfrente as desigualdades. Isso deve ser, digamos assim, um princípio básico em todos os municípios e regiões brasileiras. A escola, do ponto de vista da qualidade, ela tem que ser igual para todos. A reconstrução e reestruturação do Ministério da Educação e da Coordenação Geral da Educação Infantil, responsável por estruturar uma política nacional de educação infantil que foi completamente esvaziada neste governo, né, colocando outros pontos que foram constantemente questionados, né, por quem combate nessa área. A necessidade de um amplo processo participativo de regulamentação e implantação do Fundeb, né, garantindo, então, esse recurso público destinado à educação infantil, porque o fato de estar lá definido que uma parte é da educação infantil não garante necessariamente. Então, precisa de acompanhamento, a gente precisa acompanhar. A professora Olga falou assim, de estabelecer mesmo nesses fóruns, né, de controle social, de ter mulheres também nesses fóruns que acompanham e entendem, né, na pele o que é a luta da mulher trabalhadora, sobretudo da mulher que é mãe solo, que vive nas periferias, não tem apoio, às vezes é obrigada a optar por soluções que não respeitam nem os seus direitos e muito menos crianças. Retomada também de políticas públicas, de programas federais suplementares, né, que assegure, por exemplo, a compra e distribuição de livros de literatura para crianças, brinquedos, equipamentos, mobiliários, de forma que essas instituições elas possam desenvolver um projeto pedagógico emancipador para as crianças, para as mulheres, para as famílias. Então, isso é muito importante, retomar essa perspectiva de uma pedagogia democrática, que entende que a criança ela é sujeito de direito, ela tem o que dizer sobre a vida dela, e isso tem um bom impacto também, um efeito positivo na convivência dela na família, né? A retomada, por exemplo, dos programas de reforma e de construção na educação infantil, que foram, né, de equipamentos, segurança alimentar, programas e políticas redistributivas que articulem um programa nacional de transferência de renda com ações de cuidado integral da criança e garantia de acesso permanente à criança de baixa renda na educação infantil para ter manutenção e desenvolvimento fortalecidos. Enfim, a defesa de uma política também nacional de formação inicial e continuada de docentes da educação infantil em nível superior, por meio de ações integradas com instituições públicas, reforçando e financiando amplamente programas de iniciação docente, por exemplo, como o PIBID, que nós tivemos, que foi esvaziado, programas de pós-graduação, em articulação com instituições de educação e profissionais e ensino superior público no Brasil. Realização de pesquisas para verificar demandas, aonde deve ser implantado, concursos públicos para professoras de educação infantil, professoras, professores, em todas, apoio financeiro. Retomada e criação de políticas que assegurem os direitos de todas as crianças que vivem no nosso território brasileiro, urbano-rural, e que respeitem as suas especificidades e diversidades. Então, eu acho que esses pontos, não sei, acho que eu já falei demais, eles são importantes, né, de serem observados aí nessas próximas eleições e depois no programa de trabalho dos nossos e das nossas, né, candidatas e candidatos, sobretudo o nosso candidato à presidência da República, que a gente espera que seja, e que a gente tem muita confiança de que vai ser presidente Lula.
Obrigada, professora Lívia. Agora eu vou passar para a professora Olga. Já estamos chegando ao fim da nossa roda de conversa de hoje. E agora está a professora Olga. Obrigada, faço coro aqui com a professora Lívia em gênero, número e grau, e vai ser no primeiro turno, viu, professora Lívia? Então, nossa... reacendemos aqui, né, as nossas esperanças, né, e num futuro muito próximo, né, de um país muito melhor e mais justo, né, para todos e todas, né. E apenas para complementar, né, tudo que a professora Lívia muito colocou aqui, mulheres, né, com a dignidade, né, que lhe é devida, não pelo fato de ser mesmo, de existir, de ser um ser de direito, por ter nascido igual, livre, né, em direitos. Este tem sido um princípio, né, pela equidade de gênero, pela emancipação da mulher, pelo crescimento e valorização, né, das capacidades e potencialidades da mulher em todo o mundo. E é óbvio que quando nós falamos aqui desse reconhecimento das lutas pela equidade, pela igualdade, né, de gênero, nós estamos falando de uma ruptura, né, com uma cultura secularmente estabelecida. Então, nós estamos falando de uma complexidade muito grande também, porque não se reformula, não se muda, não se rompe, né, com uma cultura que tem se demonstrado, né, nociva, né, às mulheres também, de um dia para o outro, tudo porque temos nos espaços de tomada de decisão, né, nos espaços de poder, homens, né, tomando as decisões para todas as pessoas, inclusive para nós mulheres. Então, basta ver como, por exemplo, a violência doméstica é assumida, abordada, né, conduzida, por exemplo, quando denúncias chegam, né, aos órgãos públicos, tanto as delegacias de polícia, né, aos sistemas de segurança, e como essas denúncias são conduzidas quando nós temos mulheres à frente desses processos e desses serviços, e quando temos homens à frente. Ainda hoje, né, vemos uma diferença grande de condução quando a situação, né, é acompanhada, né, por homens e por mulheres nesses espaços de tomada de decisão, nesses espaços estratégicos, né, para a proteção da mulher. Então, nós precisamos ainda, né, temos muito o que construir. Nós vínhamos num processo até o golpe misógino, né, e de classe que aconteceu em 2016 contra a presidenta Dilma. Nós vínhamos num processo lento, mas gradativo de valorização da mulher, sobretudo com políticas públicas tendo as mulheres como titulares, né, o próprio Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, que eram prioritariamente, né, nominados ou titularizados às mulheres, e o reconhecimento, por exemplo, da empregada doméstica como uma profissional, né, com legislação trabalhista que regulamentasse, né, essa profissão. Enfim, nós vínhamos, né, a passos, né, não vou dizer que tão lentos assim, mas nós vínhamos caminhando gradativamente para uma maior valorização da mulher em outros espaços que não, né, os das tarefas domésticas e dos cuidados com a prole, e de repente, né, com o golpe, vimos tudo isso ir por água abaixo, e estamos vivenciando um processo que talvez mesmo, né, com essa esperança toda que temos, né, professora Lívia, de a classe trabalhadora retornar ao poder do país para poder promover políticas mais justas e mais igualitárias para toda a sociedade, nós vamos encontrar uma terra arrasada,
né, sobretudo no campo dos direitos, né? Nós temos aí um desgoverno misógino, né, machista, homofóbico, racista, fascista, né? E tudo isso impacta muito mais diretamente a mulher quando a gente faz as interseccionalidades, né? A mulher negra, pobre, né, periférica, é aquela que mais sofre com os impactos, né, de um desgoverno fascista. Então, teremos muito trabalho pela frente, mas o que eu gostaria de propor aqui, já encerrando a minha fala, acho que nós podemos propor a TV Elas por Elas, né, professora Lívia, para a gente ter outros momentos para fazer essa discussão, né, desses temas que nos são tão preciosos. Mas área, né? Exato, né, e nós desafiarmos, né, as nossas candidatas, né, as mulheres candidatas, e aí a gente fala, não basta ser mulher na política, né, tem que ser uma mulher da classe trabalhadora, para entender, né, desses processos que estamos falando, mas eu quero propor esse desafio, que as mulheres no legislativo e no executivo tenham a força para pensar numa educação, né, antissexista, antirracista, anti-especista, quando nós falamos também dos direitos dos outros animais, que também está muito em pauta e precisamos voltar a debater, então que tenhamos uma educação desafiadora, disruptiva, né, e que pense a formação das próximas lideranças para uma sociedade mais igual e mais justa. Então precisamos fazer o enfrentamento de um conservadorismo fundamentalista, né, que ganhou força, né, com este desgoverno e nós estamos assistindo, né, o caos provocado no país por esse governo fundamentalista que esconde, né, a hipocrisia, né, e a corrupção atrás de palavras, né, de ordem que em tese estão no senso comum, como palavras, né, para poucos, e eu não vou adentrar aqui muito nesse processo, mas nós mulheres precisamos pensar em políticas voltadas para uma educação, né, antimachista, antirracista, antifascista, anti-LGBT-fóbica, né, enfim, e que promova a igualdade nos espaços, né, no Brasil, na nossa sociedade. Então, vamos juntas, né, nós somos também a maioria da população brasileira, somos a maioria das chefias, né, familiares hoje das famílias no país, então são mais de 50% dos lares hoje no país são chefiados por mulheres, né, mas que paradoxalmente também são as mais impactadas, né, pelo desgoverno, pela fome, pela pobreza, pela miséria, pela falta do Estado. Então, é um desafio para nós todas, mas que a gente não tenha medo, né, de fazer um enfrentamento, né, a esses desafios que estão postos, né? Ninguém solta a mão de ninguém, e se a gente se unir, né, não dá para provocar o formigueiro quando as formigas estão juntas. Então, muito obrigada e ficamos abertas aqui ao diálogo. Muito obrigada, professora Olga. Então, está lançado aí o desafio. Ninguém melhor que as mulheres para ter coragem de fazer esse enfrentamento aí que tão necessário para recuperar o nosso país. Não só as mulheres, mas que a gente possa eleger nosso presidente Lula e retomar aí um desenvolvimento e um olhar mais humano para a educação, principalmente a educação básica aí das creches e das escolas. Chegamos ao fim aí da nossa conversa de hoje. Agradecemos imensamente a professora Olga Freitas e a nossa professora Lívia Fraga, que ministraram aí muito bem as aulas da semana e estiveram hoje aqui na nossa roda de conversa. Agradecemos a todos que nos tiram. O tempo sempre fica curto, né, professoras? Mas também fica o pedido de voltar esse debate na TV Elas por Elas, e nos vemos na próxima. Agradecimentos também à nossa equipe aí, que nos ajuda sempre a construir esses programas. Até a próxima, pessoal. Obrigada, sempre à disposição, e boa sorte aí também nessa divulgação aí. Obrigada, gente. Muito obrigada, Valeu, gente. Ju. Um abraço.
Toda semana você acompanha um tema diferente no TV Elas por Elas Formação. Anote na sua agenda. É de segunda a sexta-feira, às 4 da tarde. Reveja esta e outras aulas na playlist TV Elas por Elas Formação, no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.